Boa tarde, meu nome é Isabel Cristina do Nascimento, sou aluna da professora Simone de Pádua Teixeira, faço parte do programa de Biologia Comparada e meu trabalho é sobre tricomas secretores em urticácea. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre a diversidade desses tricomas. Antes de falar sobre essa diversidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma fitodermatose? Uma fitodermatose é uma dermatite causada por plantas. Entre essas dermatites, podemos citar as dermatites por ação farmacológica. Isso significa que a planta é capaz de produzir substâncias como histamina, serotonina, acetilcolina, entre outras substâncias vasoativas, que quando entram em contato com a nossa pele, são capazes de desencadear um processo alérgico. Mas será que todas as plantas produzem essas substâncias? Não, existem relatos da produção dessas substâncias em apenas algumas famílias, entre elas Urticaceae. Aqui temos o exemplo de Urtica dioica, que é capaz de produzir uma dermatite por ação farmacológica. E essas substâncias estão relacionadas a uma estrutura denominada tricoma urticante, que foi descrito pela primeira vez em 1665 e possui uma morfologia externa bem peculiar. Falando um pouquinho sobre urticácea, urticácea está distribuída em 6 tribos, e apenas a tribo Urtice apresenta o tricoma urticante. Dessa maneira, o objetivo do meu trabalho é comparar morfologicamente os tricomas secretores presentes nas demais tribos de urticácea. E como tudo começa? Tudo começa na coleta. Geralmente essas plantas estão presentes em praças, jardins, beira de estradas, porque são consideradas ervas daninhas. Após essa coleta, essas amostras são submetidas a técnicas de microscopia de luz e microscopia eletrônica de varredura. E quais foram os resultados encontrados? Eu encontrei o tricoma urticante típico, que é caracterizado pela base alargada, haste alongada e o ápice bulboso. Esse tricoma está presente em Urera pacífera e em Urtica dioica. Outro tricoma verificado é um tricoma secretor com pedúnculo curto e cabeça esférica e multicelular. A cabeça geralmente é formada por 4 células e esse tricoma está presente na maior parte das espécies estudadas. Outro tricoma encontrado é o tricoma secretor com pedúnculo curto e cabeça multisseriada e multicelular. Verifique que a cabeça aqui é formada por mais de 4 células. Um outro tricoma encontrado é o tricoma secretor com pedúnculo longo e cabeça multicelular com formato de espátula. Esse tricoma foi encontrado em 2 espécies, sendo que uma das espécies pertence à tribo Urtice. Outro tricoma é o tricoma secretor filiforme, longo, que não tem distinção nítida entre as células do pedúnculo e as células da cabeça. E por último, um tricoma peltado, céssio, com a cabeça ovalada e achatada, formada por células dispostas em formato discoide. Algumas reflexões que fiz até esse momento do trabalho. A ausência do tricoma típico em Laporte Estuan é algo surpreendente, uma vez que essa espécie faz parte da tribo Urtice e que, quando entra em contato com a pele, é capaz de causar irritação cutânea. Isso me faz pensar, será que existe outra estrutura capaz de produzir substâncias que causam irritação cutânea? Outro ponto é a presença de um tricoma peltado em uma das espécies estudadas. Geralmente, esse tipo de tricoma é relatado para espécies de Lamiaceae e está associado à produção de óleos essenciais utilizados na atração de polinizadores, que não é o caso das espécies da família Urticaceae, que geralmente são espécies anemófilas. E acredita-se também que a principal função dos tricomas secretores seja atuar na proteção contra a herbivoria, uma vez que são espécies anemófilas e não utilizariam de recursos para atração de polinizadores. Muito obrigada!